No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de uma árvore sagrada para muitos povos e que pode viver até 6.000 anos. Vamos passear pela cultura popular brasileira e também aprender com belíssimas personagens a importância de respeitar o ponto de vista do outro. Então, vem pensar com a gente. Está no ar o Educação Histórias que Ensinam. Minhas convidadas são a arte educadora Juliana Correia, a atriz e contadora de histórias Paulinha Cavalcante e a escritora premiada internacionalmente Janine Rodrigues. Muito bem-vindas ao programa. Juliana, você escolheu a história de uma árvore sagrada? É o baobá. Mostra pra gente o baobá, na verdade. Segura um pouquinho o livro. Esse aqui é o livro, A Semente que Veio da África, da Heloísa Pires Lima. Bacana. E aí? O baobá é um dos nomes, né? Na verdade, em cada região pode receber um nome diferente. E é uma árvore, para muitas sociedades africanas, é uma árvore sagrada. E eles costumam se reunir, né? Alguns povos se reúnem embaixo do baobá para contar histórias, né? Para passar as tradições, os hábitos, os costumes. E nisso os mais velhos, os mais jovens, as crianças ficam ali reunidas, aprendendo sobre esse viver, né, na coletividade, essa outra dinâmica que funciona ali nessas culturas, né? Eu vou mostrar aqui, tem uma imagem que costuma fazer sucesso com as crianças. Ó. Que lindo. Nossa, que linda! Essa... E ela é exuberante mesmo, né? O tronco forte. Tem uma outra aqui, em Madagascar. Olha a floresta repleta por baobás aqui, ó. Muito linda, em Madagascar. Muito linda. E por que você sabe como começou essa coisa da árvore ser considerada sagrada? Então, para alguns povos, ela vive muitos séculos, né? Por muitos séculos. Então, eles acreditam que tem a ver com a ancestralidade mesmo. Representa ali esse ancestral. A relação com a natureza, né, desses povos que chamam de povos tradicionais é bem diferente, né? É uma outra dinâmica. A gente aqui, né, nessa vida urbana, infelizmente, perde muitas vezes esse contato, né, diário, esse convívio de estar ali junto com as árvores, com os rios. E aí até a cosmovisão, né, a maneira de entender como o mundo foi criado, isso é repleto por metáforas, né, por contos, e sempre remetendo a elementos como a árvore. O baobá, especificamente, tem um conto que diz que ele andou tanto reclamando com Deus, porque queria ser igual a outras árvores, que por isso haveria baobá em tantos países diferentes da África. Né? Você vai encontrar baobá no Senegal, vai encontrar em Madagascar, vai encontrar em Moçambique, em áreas bem distantes. E aí o conto diz que é porque a árvore andou atrás de Deus, enquanto Deus ia criando os outros elementos. Ia reclamando e ia deixando as sementes espalhadas. Ai, que legal. Isso é uma das histórias, é um dos contos que, inclusive, está aqui nesse livro e por isso... E a árvore andou tanto que veio para o Brasil, né? E aí... Isso que eu queria perguntar. Se vocês já ouviram falar nessa árvore? Já viram? Sim. Nós três. Já tivemos a honra, né? Mas como assim? Me conta isso. História embaixo do baobá. Aonde? No Campo de Santana, aqui no centro do Rio. Que bem legal. Pertinho da gente, E já né? sabiam dessa história, dessa tradição toda? Sim, sem dúvida. E tem outros locais... Agora mesmo, tem menos de um mês eu descobri por amigos que tem 3 baobás na Avenida Brasil. Ali no Trevo das Missões, perto de Caxias, Cordovil. Naquela parte ali tem 3 baobás lindos, assim, um do lado do outro. Nossa! E em Paquetá tem um baobá também, que é a Maria Gorda.
Como assim? O nome da árvore? É, porque o baobá tem algumas espécies que tem um tronco bem largo. Tem locais, tem até uma foto aqui nesse livro também. As pessoas dão as mãos, né? Para poder abraçar. Fazer a volta. E lá em Paquetá é gordinha. Aí tem o nome de Maria Gorda. E tem uma placa nela dizendo que se você abraçá-la, você vai ter muita sorte. Opa, vamos correr para lá, né? Mas não tem uma história, não tem uma lenda, uma história da plantação dessa árvore aqui no Brasil? Tem pessoas que dizem que, por ser uma árvore sagrada, foram plantadas aqui por sacerdotes ou sacerdotisas africanas no tempo da colônia, né? No tempo da escravidão. E se a gente parar para pensar um pouco, é interessante, porque realmente eles têm uma relação intensa com a natureza, e a gente sabe, né, nas religiões de matrizes africanas, a gente vê o quanto a natureza está ali. Sim. Né, é parte fundamental, é tudo, não se desassocia das outras, dos fazeres, né, das práticas. É interessante pensar nessa possibilidade. E em Pernambuco é onde vai ter a maior reserva. A maior quantidade de baobás no Brasil fica em Pernambuco. É uma reserva que agora me foge o nome, mas se a gente pensar também, foram muitos africanos e africanas para lá, né, no tempo da cana-de-açúcar, Pernambuco enfim. É riquíssimo, né? Eu estava lendo a menina que vocês viram, numa enchente, houve uma enchente, e a menina salvou os livros. Aí tem a foto, que coisa linda. Ela abraçada com a mochila. Toda emocionada porque conseguiu pegar os livros. Ai, que lindo. Isso é uma lição para o nosso país, né? Eu fiquei tão emocionada. Eu recebo tanta gente de Pernambuco aqui que gosta de participar do Histórias que Ensinam, que saca de história, assim, de uma forma absurda, poesia, de arte. E eu vi a menina, eu fiquei muito emocionada, cara. Muito legal mesmo. Agora você falando dessa reserva, eu falei assim, nossa, tinha que ser em Pernambuco, tudo é em Pernambuco. Eu não conheço, né? Meus pais são de lá. Então, tá vendo? Olha só, é o povo de Pernambuco, não tem jeito. Eu nasci aqui, mas meus pais são de lá, então corre na veia também um pouquinho. Nossa, imagina. Força pernambucana. Eu tô super fã, não conheço ainda, mas pelo pessoal, pela história, eu sou super fã de Pernambuco. Eu só tive chance de ir lá conhecer minha família mesmo em 2012. Nunca tinha ido a Pernambuco. Mas eu tô louca para voltar, inclusive por conta dos baobás, depois que eu tive acesso a essa informação. Deve ser uma energia fabulosa. E falando em Pernambuco, falando em folclore, vamos falar um pouquinho do livro da Paulinha. Paulinha escolheu um livro que fala sobre o folclore brasileiro, não é isso? É o Armazém do Folclore, que é como se fosse uma enciclopédia, né? Se a gente for pesquisar aqui, tem uma riqueza nacional incrível e que está no imaginário da gente. Se a gente pensar no trava-língua, né? Que muitas vezes a gente já sabe, né? Muitos trava-línguas, mas aí o que o Ricardo Azevedo vai fazer? Ele vai reunir aqui no livro, então sempre que você quiser ter acesso, né, você vai aqui no livro, né? Então, mas como é que é isso de trava-língua? Dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo, então. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo cheio de vento. Legal, muito legal. Ou então aquela do tempo, né? Que todo mundo. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. Sim. O tempo respondeu pro tempo quanto tempo o tempo tem. É muito bom. O que mais que tem no livro aí de interessante pra gente? Que até você, de repente, não sabia e ao ler o livro falou assim, caramba, que bacana. Tem muitas histórias e lendas, né? Que tem algumas histórias populares e algumas lendas indígenas, né, que ele vai trazer e que eu ganhei esse livro há muitos anos atrás, de uma professora de literatura, que é minha tia, que quando eu comecei a fazer teatro, ela falou, toma aqui esse livro que você vai se interessar por ele. E ele faz parte, desde então, da minha pesquisa de contação de histórias, de cultura popular. E então, assim, é difícil eu lembrar uma coisa que eu não conhecia antes, porque ele já tem tanto tempo que eu era criança, né? Quando eu ganhei ele. Mas eu acho interessante aqui também que ele vai trazer aspectos da cultura, não só da fala, da oralidade, do trava-língua, mas também receitas culinárias, né? Então ele vai botar aqui receita de pão de queijo, receita de rapadura,
né? E vai trazer aqui também as expressões populares, por exemplo, a pessoa está cheia de dedos. Aí ele vai explicar aqui o que é uma pessoa estar cheia de dedos. Explica a origem também? Deixa eu ver aqui, mas não, ele não explica exatamente a origem, ele vai... explicar a expressão ele mesmo. explica a expressão, o que é isso, né? O que é uma pessoa cheia de dedos? Essa questão do conto popular, o grande barato é esse, né? Que a origem é uma coisa muito subjetiva, porque já perpassou tantos lugares, né? Já se misturou a tantas culturas que a gente chama de conto popular, porque a gente não... Realmente é difícil não sabe, pegar o fio da meada, né? Tipo, não, Mas, veio daqui. Por que eu falei isso? Porque, por exemplo, tem aquela coisa de que doce quente faz mal. E aí a gente descobre, estudando história, que falavam isso para os escravos que faziam a comida não comer a comida antes de ir para a mesa lá do senhorzinho. Tem uma explicação, né? Exato. Essa coisa de as telhas eram feitas nas coxas. Então, por isso... tinham formatos diferentes e na hora que você encaixava não ficava bem encaixadinho. Então, o porquê dessa expressão, né? Cozinheira nem beira, lá em Minas. Tem muito isso. Lá em Minas, naquelas casas na arquitetura colonial, e tinha uns telhados assim muito bonitos. E um guia estava explicando pra gente que a forma do telhado... era da coxa. E além disso, quando diz, vai casar com ele, um cara sem eira nem beira, porque se via pelo telhado as posses, né? Se a coxa era grossa ou era fina? Não. O financeiro mesmo da pessoa, o tipo de telhado. Pelo tipo de... Se as telhas estavam sobrepostas até uma parte além da parede da casa, significava que, nossa, aquela pessoa tem condições de fazer um telhado daquele. Então, tem eira e tem beira. Então, eu achei interessante. Tem beira. Quer dizer, parece que está arrematadinho, né? Como se o telhado tivesse arrematado na beira. Bem interessante. Falei, gente, nunca que eu ia saber. Também não sei se é verdade, se é... Mas tem sentido. Mas tem sentido, exatamente. Porque, na verdade, permeia o imaginário, né? Exatamente. A gente nunca sabe de onde veio essa expressão, mas a gente usa, às vezes, sem saber, né? E aí... tem história até de lugar, por exemplo, Realengo. Aí dizem que era Real Engenho, e aí a placa não sei o quê. Aí fala, não, para Realengo. Então, vários nomes também de lugares aqui no Rio de Janeiro e por todo esse Brasil devem ter essa origem mesmo, né? Do que vai se falando. Vocês acham, falando em folclore, vocês acham que o folclore brasileiro, ele é bem divulgado, que as pessoas valorizam, que falta passar isso para as crianças? O que vocês acham hoje desse panorama? Eu acho que é valorizado, sim, mas de repente não no lugar que deveria ser mais valorizado do que é. Mas eu acho que ele já conseguiu conquistar um valor tanto dentro da escola, né, da gente levar, acho que todo mundo aqui tem a experiência de contar a história dentro da área de educação também, né, então isso já tem um valor, mas é um valor diferente do valor da cultura de massa. Né? Então, apesar de ser popular, né, é diferente, porque é parte do povo, né? Então, você falou de Pernambuco, lá tem muito a cultura do maracatu, então quando você chega lá, você encontra essa cultura que muitas vezes não é difundida pela grande mídia, mas que a população inteira lá conhece as músicas, conhece os pontos, as batidas, sabe tocar os instrumentos. Né? Então, eu acho que... Não é reconhecido, valorizado economicamente falando, né? Financeiramente falando. Eu li uma reportagem há pouco tempo que dizia que os grupos de maracatu, especialmente os grupos de maracatu da zona rural, eles eram trazidos para o centro para se apresentar, mas por valores assim... baixíssimos. Isso não se dá valor mesmo. Mas essa coisa, Janinha, o que você acha? Essa coisa de não ter esse valor comercial, não se dar esse valor comercial, acaba abafando um pouco a divulgação para o nosso povo? Eu acho que, de certa forma, sim, né? A mídia, ela tem, querendo ou não, né? Mas, assim, o fato é que a mídia tem um poder muito grande. Então, se a gente pegar, por exemplo, grandes eventos, né? A gente vê muito mais representado uma cultura do Sudeste. Né? A grande maioria dos eventos, inclusive eventos que acontecem fora do Sudeste, o que eu acho um absurdo. Às vezes você chega numa feira cultural, até às vezes numa feira de livro também, né? E todo o visual, todo o aspecto que está ali
representa às vezes muito mais uma coisa do Sudeste, que é mais plástica, mais, sabe? Que Rio, não é, São Paulo, assim. que assim, não é genuinamente brasileira, né? Tem sempre uma coisa de olhar lá pra fora e ver o que está acontecendo lá. É. Pedir pra vocês segurarem um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.